Pessoal, então, bom dia. Para mim é boa tarde, porque eu estou gravando essa aula de tarde. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, mais por questão de desabafo mesmo. A gente precisa contextualizar essa situação toda que a gente está vivenciando. Todo mundo sabe que a gente está vivendo uma pandemia mundial, e que o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos. Então a situação ela é grave, e os casos aqui em Santa Maria eles estão aumentando muito, de uma forma impressionante. Eu não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo nós já não vamos estar em bandeira preta, tá? Aqui no município, porque pela situação e pelo número de casos, eu acredito que nós estamos nos encaminhando para isso. Então, a gente não tem aula presencial por conta das aglomerações, e o que mais fez eu tirar um pouco da nossa aula para falar sobre isso é a questão que a gente está no meio do caos, é, literalmente, e a gente não tem ministro da Saúde, e ontem o ministro da Educação, ele saiu do cargo. Então, pensem como essas duas ausências, essas duas lacunas vão nos prejudicar como estudantes e como futuros profissionais da saúde. Então, a gente não sabe quando as aulas presenciais vão retornar, porque que tipo de retorno eu vou dar para vocês se o nosso país não tem ministro da educação, que é, teoricamente, entre aspas, é a cabeça pensante de toda essa situação que vai nortear a questão da educação no momento pandêmico que a gente vive. Então, isso realmente é como um desabafo, porque tem dias que a gente cansa, tá? E hoje é um dia que eu estou, digamos que um pouco desmotivado por toda a circunstância que está acontecendo, e a gente está percebendo que a situação está se encaminhando para realmente uma eliminação em massa, é o que eu percebo, porque os números sobem a cada momento e a cada dia, e é assustador, tá? E eu percebo também que quem está morrendo de Covid-19 não são as classes mais favorecidas. Quem morre de Covid-19 é o pessoal que não tem instrução, que não tem um acolhimento, que não tem uma boa educação para saber como se prevenir dessa doença, apesar que a gente vê que tem várias informações em infinitos meios de comunicação, mas quem não tem instrução é difícil de entender, e é isso que me dói, tá? É isso que me dói, porque quem está sendo mais atingido dentro do nosso país são as minorias, a população mais pobre, é quem mora na favela. Então é algo que me deixa bastante triste, porque quem já foi meu aluno sabe que eu me preocupo demais com com as desigualdades sociais do nosso país. Eu acredito que isso possa passar daqui a um tempo, e que todo mundo tenha acesso à educação, e que tenha acesso à saúde de qualidade, e é por isso que eu me mantenho firme na caminhada. Só que tem dias que a gente cansa, e hoje é um dia que eu estou cansado, tá? Isso é bem como forma de desabafo, e não é questão de... Nós não falamos mais de posicionamento político, a gente fala de questão de humanidade, de ser humano, entende? As pessoas, elas separam muito a questão de partido político. Nós todos estamos passando por essa situação, e não tem ministro da saúde, e não tem ministro da educação, e aí? É como se amarrassem as nossas mãos e os nossos pés, e colocasse uma venda nos nossos olhos, porque é isso que eu vejo que está acontecendo no país, tá? Então, eu trago isso só
para vocês se questionarem e realmente se tornarem pessoas que pensam, porque é isso que eu quero que vocês desenvolvam no curso. Se querem perguntar, perguntem, não aceitem tudo o que eu falo, tá? Porque eu não sei tudo. Então, eu não sou o detentor de todo o saber e a gente precisa questionar. A gente precisa questionar de forma de compartilhar o conhecimento. Então, eu trago para vocês algumas informações, vocês me trazem daí, a gente conversa e a gente constrói um conhecimento mais firme, mais compacto, tá? Que é isso que eu quero que vocês desenvolvam. E, e realmente foi como forma de desabafo, eu espero que os dias se encaminhem da melhor forma, mas a situação ela não está muito favorável. Então, a gente tem que realmente esperar e tentar se motivar de alguma forma, tá? Então, vamos para a nossa aula. Eu até fiz um café para ir tomando durante a aula. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas doenças que afetam o sistema gastrointestinal. Nós já tivemos uma aula de anatomia e fisiologia que eu expliquei para vocês o funcionamento desse sistema. E por isso que eu digo que é importante a gente conhecer os sistemas para depois estudar as doenças, porque o conhecimento ele fica mais claro na nossa mente. Então, pessoal, um conceito básico das doenças gastrointestinais, elas são doenças que acometem os órgãos do sistema digestivo, que os órgãos são o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o cólon, o reto e o ânus. Aqueles órgãos que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, tá? Não sei se vocês vão lembrar. Então, a primeira doença que eu trago para contextualizar é a doença a doença do refluxo gastroesofágico. Então, doença do refluxo gastroesofágico, que a gente chama ela de DRGE. Eu vou até escrever para vocês aqui no, no Word, para vocês anotarem no caderno, tá? Vou compartilhar a tela para vocês. Aqui. Bom, pessoal, então a primeira doença que a gente vai falar, a gente chama ela na nossa área da saúde de DRGE. DRGE, eu olhando assim, me remete a uma empresa de computador ou de energia elétrica, porque a RGE é a que a gente conhece, então me remete a essas empresas. Mas, na verdade, o significado dessa sigla que a gente utiliza na área da saúde é doença do refluxo gastroesofágico. Então, doença do refluxo gastroesofágico. Bom, e como que acontece essa patologia dentro do nosso organismo? Pessoal, essa patologia ela acontece quando o retorno do ácido estomacal, ele retorna para o esôfago. Então, aquele ácido que tem dentro do meu estômago, que é utilizado para decompor os alimentos, ele retorna. Mas por que que ele retorna? E o que que acontece dentro do meu corpo para ele retornar? E eu peguei um desenho para exemplificar essa patologia. A falha que acontece para voltar esse ácido do meu estômago para o meu esôfago, ele é uma falha no esfíncter, que a gente chama ele de esfíncter cárdico, que é como se fosse uma válvula, tá? É uma válvula que separa o meu estômago do meu esôfago. E o problema é ali nessa válvula, tá? Ela não funciona adequadamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o desenho. Aqui, pessoal. Ó, então,
esse aqui é um estômago normal, tá? Esse aqui é uma pessoa que tem refluxo gastroesofágico, que é o DRGE. O problema é aqui nessa válvula, ó. Ó, aqui a válvula, ela está fechada. Nesse desenho, a válvula não funciona adequadamente, então ela fica aberta. E o ácido que tem dentro do meu estômago, ele retorna para o meu esôfago, tá? E essa situação a gente chama de refluxo. E como esse ácido, ele é muito agressivo para a mucosa, ele acaba causando um desconforto bem significativo no esôfago, aquela queimação, que a gente chama popularmente de azia, tá? Mas eu já falei para vocês que essa sensação de queimação, a gente chama ela de pirose, tá? Então, pirose é azia em termo técnico. Bom, essa doença, ela afeta geralmente pessoas acima de 40 anos, tá? É muito difícil tu encontrar pacientes que têm menos de 40 anos e têm um refluxo, tá? Até pode acontecer, mas não é muito comum. Então, o diagnóstico para a gente diagnosticar essa doença é feito um exame, que a gente chama esse exame de EDA. Vocês já ouviram falar de EDA? EDA. O que é um exame de EDA? Isso aqui significa uma endoscopia digestiva alta, que é aquele exame que o gastro ele introduz uma cânula pela garganta e ele vai observar o estômago, o esôfago, tá? Então, por isso que a gente chama de endoscopia digestiva alta. Com a ajuda desse exame, ele vai conseguir diferenciar que tipo de patologia está causando essa dor. Então, ele vai fazer o exame, ele vai comparar as lesões e vai dar um diagnóstico. No final da nossa aula, vocês vão entender melhor, porque eu vou explicar cada lesão, como que é, como que funciona e como que a gente faz os diagnósticos, tá? Bom, então, o tratamento para o refluxo geralmente utiliza-se omeprazol, tá? Omeprazol contínuo, mas aí que tá o problema, as pessoas elas são diagnosticadas com essa doença e elas tomam omeprazol por 15 dias, 20 dias e elas melhoram e elas param com a medicação. E aí que é o problema, porque a lesão ela vai aumentar e ela vai causar mais dor, tá? Então é importante a gente tomar esse medicamento conforme a prescrição do médico. Bom, se o médico pediu para eu tomar omeprazol por 25 dias, eu preciso executar essa prescrição. Eu preciso tomar os 25 dias para eu não ter problema posteriormente por conta dessa questão do refluxo, tá? Bom, agora uma outra patologia bem conhecida nossa, que a gente chama ela de gastrite. Bom, o que é uma gastrite? Por isso que eu acho importante a gente estudar essas patologias, porque quando as pessoas falarem, e aí vocês ouvirem elas falando, ah, eu tenho gastrite, e aí tu já começa a imaginar na tua cabeça, bom, gastrite é isso, 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 e pode tratar com isso, e isso é conhecimento, entende? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente estuda a enfermagem e a saúde, para a gente ter esse pensamento. Quando eu ouvi o nome da doença, eu já sei o que é. Então eu preciso pensar além, não é só uma gastrite, tá? Mas gastrite por isso, por isso, por isso, por isso, e gastrite é uma inflamação, tá? E isso eu preciso ter claro na minha mente. Sim, pessoal, é tudo, é um processo. É, com certeza no componente a gente vai trabalhar um pouco de cada patologia, mas enfim, existem milhares, milhões de patologias que eu também
Já tenho 10 anos na enfermagem e eu não sei todas. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, isso é importante. Bom, então, o que que é gastrite? Vamos conceituar a gastrite aqui. Ela é uma inflamação nas paredes internas do estômago. Isso é gastrite. É uma inflamação nas paredes internas do estômago. Essas lesões que eu falo, elas vão ocorrer aqui, ó. Ó, nas paredes do estômago. Então, essas lesões, elas vão estar concentradas nessas paredes que envolvem o estômago, tá? Então, as lesões, elas são nessas paredes aqui. E o que que causa uma gastrite? Bom, na maioria dos casos, tem uma bactéria que ela passa de pessoa para pessoa e também alimentos não higienizados também podem desenvolver essa bactéria dentro do organismo, que a gente chama ela de H. pylori. Então, a H. pylori, ela é uma bactéria que ela se desenvolve dentro do nosso corpo, tá? Porque a gente pega essa bactéria e se infecta com essa bactéria através da comida. Grande parte das pessoas já tiveram contato com essa bactéria, só que nem todas vão desenvolver gastrite. Então, a bactéria, ela vai ser perceptível em apenas algumas pessoas. E aí, isso vem bem ao encontro do sistema imunológico, tudo depende de vários fatores, tá? Bom, então, a bactéria H. pylori, ela é a causadora da gastrite. Mas o que que ela faz dentro do meu estômago que desenvolve essa dor e essa queimação? Bom, essa bactéria, pessoal, ela vai, bem no popular para vocês entenderem, ela come, tá? Ela vai comer as paredes do meu estômago, porque ela vai se alimentar disso. Bom, depois que ela vai arrancar pedaços do meu estômago, vai ficar machucado, tá? Vai ficar lesionado. Bom, se eu estou com uma lesão dentro do meu estômago e o ácido, aquele que eu comentei com vocês, que ele vai para o esôfago e causa o refluxo, bom, se aquele ácido cair nessas lesões, eu vou sentir bastante dor. Então, é por isso que a gastrite, ela causa muita dor. Porque o H. pylori está lá, essa bactéria, e ele vai comer as paredes do meu estômago, vai abrir lesão, o ácido vai cair nessas lesões e vai me causar muita ardência. É a mesma coisa que eu tiver um ferimento no meu braço. Eu estou com um ferimento no meu braço e eu pego um limão, que é algo que tem muito ácido. Eu pego um limão e eu coloco o limão na minha ferida. Eu vou sentir muita dor. E é assim que acontece dentro do estômago quando a gente tem uma gastrite, tá? Bom, a gente sabe que o estresse, ele aumenta muito a fabricação de ácido estomacal. Então, por isso que a gastrite, ela é muito ligada com o estresse, com a ansiedade, porque quando eu estou ansioso e estressado, que nem eu estou hoje, que eu falei no começo da aula, se eu tiver uma gastrite e, e eu me estressar e ficar ansioso e ficar reflexivo, bom, eu vou sentir muita dor, porque quando eu estou ansioso ou estressado, a produção de ácido estomacal aumenta. Então, se aumenta, vai machucar mais aquelas lesões que o H. pylori abriu, tá? Então, por isso que vai me causar muita dor e o estresse é o inimigo para essas doenças gastrointestinais que a gente está conversando. Bom, isso eu falei da gastrite. Agora que a gente vai começar a clarear as ideias para não confundir essas doenças, a gente tem a úlcera. Bom,
O que que é a úlcera? A úlcera, a gente conceitua ela como uma ferida na parede do estômago. Então, isso aqui é importante. Bom, o que que é gastrite? Gastrite, inflamação nas paredes do estômago. E a úlcera, ela é uma ferida na parede do estômago. A úlcera, pessoal, ela causa mais dor. E por que que ela causa mais dor? Bom, porque ela é uma ferida. Então, ali na gastrite, ela é uma inflamação, tá? O H. pylori, ele tá lá e tá tentando comer a parede do estômago e causa uma inflamação. Bom, agora a úlcera é um estágio avançado. Isso aqui é importante você saber. Ó, úlcera é o avanço da gastrite. Então, se perguntarem para vocês, o que que é mais grave, tá? É uma gastrite ou uma úlcera? Bom, uma úlcera, porque a úlcera já tem ferida na parede do estômago. Então, a úlcera, ela é o avanço da gastrite. Desenvolve uma gastrite e evolui para uma úlcera, tá? Ambas dessas patologias, elas são diagnosticadas com EDA, que é a endoscopia digestiva alta, certo? Bom, essa parte a gente já conversou. Agora, a gente vai falar de uma patologia que ela é muito mais séria, tá? Eu vou apagar isso aqui, para não confundir muito a cabeça de vocês. Carcinoma gástrico. Bom, o que que é um carcinoma gástrico? A gente pensa e olha, o que que lembra vocês um carcinoma? Se eu estivesse em sala de aula, eu ia perguntar isso para vocês e aí com certeza vocês iam me falar e a gente ia discutir muito ainda sobre isso. Carcinoma gástrico, ele é um nome científico e um nome bonito para câncer de estômago. Então, o carcinoma gástrico, ele é o câncer de estômago. Pessoal, ele é um câncer raro, tá? Então, o câncer de estômago, ele é considerado um câncer raro, porém, ele é um câncer muito agressivo. Raramente a gente consegue trazer esse paciente de novo. E é uma morte bem sofrida, porque a pessoa ela acaba indo a óbito de fome, porque ela não consegue comer pela agressividade da doença. Eu digo sempre para os meus alunos que o câncer, não só o carcinoma gástrico, mas outros tipos de carcinoma, eles são muito traiçoeiros, tá? Por que que eu falo isso? Porque o câncer, ele não dói. Então, ele é muito silencioso. Quando a pessoa sente algum tipo de dor e vai procurar atendimento médico, esse carcinoma, ele já está avançado. Então, não tem como eu fazer exames de prevenção ou exames para saber se eu vou ter um carcinoma gástrico ou não. E ele é muito agressivo. Então, quando eu falo agressivo, eu posso fazer uma endoscopia hoje e a parede do meu estômago está intacta, perfeita. Ano que vem eu posso fazer um outro exame de endoscopia e ser diagnosticado com carcinoma gástrico, porque ele é de evolução rápida e ele é agressivo. Então, por isso que eu digo que carcinomas eles são traiçoeiros, porque quando a gente descobre já está em estágio avançado. Eu li alguns dados que eu acho importante trazer para vocês, que 65% dos casos dessas pessoas que desenvolvem o carcinoma gástrico, 65% tem mais de 50 anos.
65% tem mais de 50 anos. E ele é o terceiro mais comum entre os homens. E o quinto mais comum entre as mulheres. Aí a gente se pergunta, bom, por que ele está entre o terceiro mais comum entre os homens e o quinto mais comum entre as mulheres? Porque tem alguns fatores que auxiliam para esse aparecimento desse carcinoma. Principalmente o uso de bebida alcoólica, o uso de cigarro, a qualidade de vida. E a gente sabe, se pegar um grupo de homens e de mulheres, os homens, eles bebem muito mais que as mulheres e eles fumam muito mais que as mulheres. Então, é por isso que a gente tem esse número estatístico, que ele é o terceiro mais comum entre os homens e o quinto mais comum entre as mulheres, por comportamento. Claro, tem o fator genético, tá? Mas a gente falando de comportamento, de qualidade de vida, a gente sabe que o homem se cuida muito menos que as mulheres. Isso aí é comprovado cientificamente. Então, a gente falou de carcinoma gástrico. Agora a gente vai conversar sobre outra situação bem importante, que eu falei, se eu não me engano, foi quando eu dei para vocês a anatomia do sistema gastrointestinal, que eu falei que a gente ia falar sobre intolerância à lactose. E é isso que nós vamos conversar agora. Bom, intolerância à lactose. Bom, vamos conceituar a intolerância à lactose. Deixa eu até ver se estou conseguindo ver Agora eu esqueço de compartilhar e vocês não enxergam nada. Tá. Então, a intolerância à lactose, a gente conceitua ela como a deficiência da enzima lactase. Bom, intolerância à lactose, deficiência da enzima lactase. E essa enzima lactase, vocês lembram que eu fiz um teatro, expliquei para vocês a função da enzima, que ela ajuda nesse processo de decomposição e absorção de nutrientes. Então, a gente sabe que a lactase ela é produzida lá no intestino delgado. Então, a intolerância à lactose é uma deficiência da enzima lactase produzida pelo intestino delgado. Bom, o que eu quero que vocês aprendam hoje é não confundir intolerância à lactose com alergia à lactose. Bom, então, o que a intolerância à lactose, ela é? Bom, ela é a deficiência da enzima lactase produzida pelo intestino delgado. Quando eu vou fazer o uso do leite, essa enzima, a lactase, ela não é produzida. Então, ela não consegue degradar e decompor a lactose. Então, o meu corpo fica super lotado de lactose e acaba me dando desconforto, diarreia, e eu acabo passando muito mal por isso, tá? Agora, a alergia, ela é uma resposta exagerada do meu sistema imunológico proteína específica do leite da vaca. Bom, é isso que eu quero que vocês leiam. Bom, intolerância à lactose, deficiência da enzima lactase, que é produzida pelo intestino delgado. Não produzo a enzima lactase e eu não consigo decompor a lactose que está presente no leite. As pessoas, elas confundem muito. A intolerância à lactose, ela é bem mais comum em crianças, até os 5 anos de idade. Depois dessa fase,
As pessoas confundem muito intolerância à lactose com alergia à lactose. Então, a alergia, ela é uma resposta exagerada do meu sistema imunológico à proteína específica do leite de vaca. Então, eu vou tomar o leite de vaca e o meu corpo, ele vai começar a tentar expulsar essa, essa lactose. E nesse jogo de tentar expulsar a lactose, ele vai me causar desconforto, edema abdominal, vou ficar com gases, vou ter muita diarreia. Então, a gente não pode confundir, tá? Intolerância à lactose geralmente dá em crianças até 5 anos de idade. Em adultos até pode acontecer, mas é um pouco mais raro. Então, as pessoas confundem muito intolerância à lactose com alergia à lactose. São situações diferentes, tá? Não dá para confundir. A alergia, ela é uma resposta exagerada do meu sistema imunológico à proteína do leite. Só que a gente precisa entender que a sintomatologia dessas duas situações são muito parecidas. Diarreia, vômito, dor abdominal, desconforto, elas são muito parecidas, tá? Mas a gente tem que entender e se organizar para não confundir essas duas situações. Pessoal, hoje era esses os assuntos que eu queria conversar com vocês. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela. Obrigado pela paciência de novo. E me desculpem o desabafo do começo da aula, mas eu me sinto muito bem compartilhando essas situações com vocês, porque eu acabo, mesmo que falando para uma tela, eu fico um pouco mais leve falando sobre essas situações que me incomodam e me deixam inquietos. Mas eu sei que a gente vai se ajudando e vai construindo relações fortificadas e que vocês me levem para a vida de vocês como professor que luta pela igualdade social e que realmente se preocupa com a pessoa que está em situação de rua, que não tem o que comer, e isso dói em mim, e isso é a minha essência e não vai mudar. Eu vou morrer e vou ainda me preocupar com. Posso estar no final da vida e ainda vou ter essa vontade de querer mudar as coisas, tá? A gente não pode perder a esperança. Então, um beijo. Fiquem bem e qualquer coisa estamos aí, tá bom? Beijo, beijo.